Olá pessoal, aqui é Cristiane Bossanelli e hoje vocês estão chegando para a nossa primeira aula no Sala de Aula, o podcast que vai falar um pouquinho sobre tudo, sobre educação, cultura, vai falar sobre aprender na vida, no cotidiano, no dia a dia. E hoje, nosso primeiro episódio, eu tenho o prazer de convidar, de receber o meu amigo Fabiano Garcia, professor, um excelente profissional, que vem falar com a gente um pouquinho sobre educar é mais do que ensinar, é resistir. Não é isso, Fabiano? Isso mesmo, Cristiane. Obrigado pelo convite, estou muito feliz em estar participando desse novo projeto seu, né? Torcendo para que tudo dê certo e tudo vai dar certo, porque tudo que nós fazemos a gente tende a fazer de melhor, né? Nós da educação temos isso em nós. Então, muito sucesso para você, obrigado mais uma vez por ter me chamado e é um prazer estar participando desse primeiro podcast do seu novo projeto. Isso aí, Fabiana, eu que fico muito feliz, de coração assim, né, explodindo de emoção, porque tudo que a gente começa bem, né, com pessoas que estão torcendo pela gente, vai dar certo, tenho certeza. Com certeza. Então, assim, a gente está falando de educação, né, vai estar sempre falando de educação aqui com todo mundo, ouvindo todo mundo, uma escuta ativa, uma escuta carinhosa, né, falas de muito enriquecimento, de crescimento. Então, é a nossa sala de aula começando aqui e não tem fim, né? Enquanto a gente acreditar que educação é resistência, é persistência, é força, é coragem para a gente resistir. Porque não é fácil chegar aqui, né? Não é fácil ser professora, não, né, Fabiano? Não é fácil. Fala um pouquinho da sua história. Vamos começar com você, criança ainda, na sala de aula. Como que foi? Sim, eu sou uma pessoa, né, que vem de uma família muito humilde, de um bairro humilde, e eu sempre conto essas histórias para as pessoas, mas hoje o objetivo de eu contar essas histórias, de contar a minha história de vida, é muito mais como inspiração do que como me fazer de, tadinho, viveu numa vida dessa. A gente não precisa disso, não, né? Não precisa, e até mesmo porque tudo que nós passamos, né, seja de falta de coisas, né, ou de correr atrás das coisas, a gente aprende muito com isso. Então, o que eu vou falar aqui hoje, né, o que nós vamos conversar aqui hoje sobre a minha vida, é mesmo no sentido de mostrar, do objetivo do programa, mostrar a resistência. Ser uma referência, né? Sim, e mostrar que a gente pode aprender com as coisas. Isso, né? Toda a luta, né? Todas as conquistas que a gente tem, a gente sabe o valor dela porque foi da gente, né? Sim, foi sim. cada tombo, cada levantada, né? Faz parte da nossa história e aí a gente tem que ter muito orgulho de contar assim, não para se vitimizar, mas sim para servir de exemplo. E às vezes quando uma pessoa tá lá e fala assim, poxa, meu professor já viveu isso, já passou por isso, eu também vou conseguir. E foi uma infância muito feliz, sabe? Por mais que faltasse para nós algumas coisas, né? Mas foi uma infância muito feliz e eu vivi num bairro, o bairro São Geraldo, era um bairro onde o bairro todo era uma família. E aí eu lembro da minha infância que na época tinha a vizinha de muro de trás da minha casa, ela cuidava de porcos, criava porcos, né? E aí todo mundo colaborava com restos de comida para dar para os porcos. Sim, e quando muito comum na nossa geração, sim, né? E quando abatia, e aí era todo mundo do bairro, aí dava um pedaço para um pedaço para outro, então era muito comum e foi uma infância muito feliz. Eu venho de uma família de 8 irmãos. 8 irmãos. Família grande, né? De mãe solo, de 8 irmãos, que trabalhava muito. Minha mãe era muito enérgica, mas é um exemplo para mim, né? De criar todos esses filhos. E ela dependia muito dos meus irmãos mais velhos para cuidar de nós. Então, os meus pais, assim, foram durante o dia meus irmãos mais velhos. Né? Então, eram muito nós por nós mesmos. Saía para trabalhar os irmãos mais velhos,
Que cuidava, Que cuidava, Minha mãe trabalhava o dia inteiro na antiga MSG Vale também, ela era cozinheira lá. Então, ela saía durante o dia, a gente ficava, mas era uma infância, assim, de muita brincadeira na rua, muitas brincadeiras. Mamãe da rua, pegador de esconder, era muito... Pegador de esconder? Pegador, esse nome eu não conheço, esconde. Esse nome eu não conheço. Esconde, Porque a minha geração, né, nós estamos pareando aí na idade, é isso aí, né? É raiz mesmo, né? Sim. Aquela criançada que brincava, tinha que brincar na porta de casa, né? Porque a mãe não gostava que fosse muito longe, mas por ali tomava conta da rua, né? Mamãe da rua, garrafão. Garrafão, eram brincadeiras assim, de rua mesmo. A gente assistir televisão era na casa dos vizinhos. Eram pouquíssimas pessoas que tinham televisão. Então juntávamos assim vários na casa dos vizinhos que tinham televisão. Então foi uma infância muito feliz, de muita brincadeira. E na escola também, eu nunca fui um aluno muito Caxias, 100% corretinho. Eu sempre tive uma facilidade, né? Qual escola que você estudou? Eu estudei no Intendente Câmara. E um detalhe, na época eu não fiz educação infantil, eu já entrei direto no primeiro ano, né? Hoje existe um período da educação que é obrigatório, né? Mas na época não existia, não tinha esse período. Eu tinha um irmão que veio a falecer há um tempo atrás, já deve ter uns 30 anos, e a gente tinha uma diferença de 1 ano, 1 mês e 1 dia. Nossa. A nossa diferença, ele era mais velho que eu. Então ele entrou na primeira série, na época primeira série, né? Ele entrou na primeira série primeiro que eu. E aí, ele era um pouquinho mais preguiçoso que eu, então ele entrou para a escola, as tarefas dele ele pedia para eu fazer. Então, ele cuidava de você e você fazia as tarefas. Sim, então assim, eu fazia, acabou que eu entrei na primeira série, eu entrei já sabendo bastante coisa, já sabendo quase ler, né? Porque eu fazia eu não me lembro se ele me obrigava ou não, mas era algo que eu gostava de fazer, assim, ele chegava e aí eu começava a fazer as tarefas dele, ele adorava, né? E acabou que depois, mais pra frente, no ensino, no Fundamental 2, aí ele ficou pra trás e eu passei na frente dele. Lógico que você fez as tarefas pra ele, né? Como que ele ia aprender? Ô, Fabiana, eu também sou dessa geração e minha mãe é professora. Então, essa questão, né, não era obrigatório, né, a criança estar frequentando a escola. Então, eu me lembro muito bem, assim, de caminhar no período de férias com a minha mãe, em alguns bairros da cidade em que eu morava, né, Resplendor, que é a minha terra de origem, para fazer matrícula nas casas. Os professores iam às casas para buscar, né? E graças a Deus veio aí, né, o ECA, veio todas essas leis, vieram todas essas leis que garantiram e obrigaram essa questão, né, de estar, né, essa garantia de direito da criança estar matriculado na escola, né? Porque a escola estava lá, mas a família não tinha essa obrigatoriedade. E, às vezes, por não ter recebido essa educação, também não valorizava essa formação para os seus filhos, né? Sim, sim. E aí, e aí eu fui no Fundamental 1 do primeira série à 4ª série, né? Na época era assim. Sim. E aí foi muito tranquilo, né? Quando eu fui pro Fundo 2, né? Da 6ª... Quinta série. Que aí era o colegial, né? Assim, antes da gente, né? Chamava-se de colegial. 5ª série, a 8ª série. Eu era muito... Na verdade, eu tenho uma irmã que ela era bem pinta brava. E eu sempre fui mais tranquilo. Dos meus irmãos, eu sou o mais tranquilo e calmo, assim. E aí, ela era muito nervosa. E brigava, sabe? Me defendia. Então, os meus irmãos me defendiam muito, porque eu era um pouquinho mais bobinho, né? Então, eles me defendiam muito. E os amigos da escola, eles sabiam que eu era irmão dela, né? E que ela era nervosa, que se mexessem comigo, ela que ia... Eles teriam que acertar as contas com ela. Sim. Então, eu era muito popular nesse sentido. Então, eu era popular... Mexia com você. Ninguém. E eu era bem popular por causa dos meus irmãos, assim, não porque eu fosse uma pessoa, né,
eu era bem comunicativo, assim, tinha grandes amigos, grandes amizades, mas a minha popularidade ainda era por causa da minha irmã. Eu lembro de um episódio que tinha um menino lá que ele pagava sorvete. Tinha a Marilda, era uma professora que vendia sorvete, picolé, e a gente sempre saía da escola e parava lá para comprar sorvete, picolé, e obviamente eu nunca tinha dinheiro para comprar, né? E ele, não sei como ele fazia, ele era popular porque ele pagava picolé para todo mundo. Era a forma, né, da popularidade. E aí eu lembro que ele falava, não, hoje eu vou pagar picolé para fulano. Aí eu chegava assim e falava assim, não, Fabiano vai ser o primeiro. Então ele pagava picolé primeiro para mim, mas é porque eu não me lembro, mas eu devia colocar alguma coisa. Se você não pagar picolé para mim, eu vou falar com a minha irmã. Tá vendo? As vantagens da irmã Pinta Brava. Pois é. Mas aí foi a minha educação foi, como eu disse, eu tinha uma professora de ciências que sempre dava um carimbinho, né? Sempre dava um carimbinho. E uma colega, Daniela, ela estudava comigo e às vezes ela chegava e falava assim, Fabiano, você fez tarefa de ciências? Aí eu, não, tem? Ela falou assim, tem. Eu falei, meu Deus do céu, eu não fazia. E era a primeira aula. E aí eu não ganhava carimbo. Então eu ficava sem os pontos do carimbo todo, que eu não fazia tarefa. E ela era muito caprichosa, o caderno dela era impecável de desenho, a gente tinha que desenhar células, o caderno dela era impecável, assim, o meu nem tanto, até na faculdade não era. Então, mas assim, eu me sobressaía muito nas provas, então as minhas provas, as notas eram muito boas. Então, assim, eu nunca fui um exímio aluno de organizado, ter um caderno organizado, de ter as coisas organizadas, mas eu tinha muita facilidade. E eu era, dentro da escola, antes, quando eu estudei, tinha os alunos do Caixa Escolar. Do Caixa, se eu não me engano, acho que é Caixa Escolar mesmo. Mas eram os alunos que tinham menos poder aquisitivo. E sim. Aí eles tinham direito a ganhar caderno, brochurão, lápis. Borracha. E sempre foi um desejo meu de ter uma mochila da Company. Nossa! Você se lembra? Essa aí era o desejo de todo mundo, mochila, né? Da Company. Tinha uns estojos que apertava assim, e aí subia apontador. Nossa! Era um luxo, era o top do top, né? Caixa de 24 cores. Nossa, Faber-Castell, 24 cores. E tinha uma linha lá que tinha aquarela. Se você colocasse um pincelzinho com água, ele virava uma pintura. Sim, sonho de consumo. Eu sempre desejei umas canetinhas que elas vinham num formato de pinos de boliche. E aí ela vinha um pino de boliche grande de plástico que tampava, e lá dentro uma porção de canetinhas. Foi assim o meu desejo. E eu era um aluno do Caixa Escolar e eu nunca gostava, porque aí as pessoas chegavam na sala, quem é do Caixa Escolar? Para dar caderno, livro, sim. E a gente tinha que levantar a mão. E a mãe da gente era muito exigente, porque até por ingenuidade a gente ganhava o caderno brochurão. E aí não podia arrancar folha. Sim. A gente ia lá, arrancava a folha. A do meio, né? Arrancava pois do meio. Eu não. tinha gente que era mais esperta, que eu arrancava do meio, porque aí a mãe não via. Eu arrancava de trás e não arrancava da frente. Então a mãe via, se essa folha aqui tá sobrando, você arrancou uma de trás. Nessa época, o que você calçava? Conta aí pra gente. Que chute, conga. Conga, tinha uma sapatilha que parecia uma sapatilha de bailarino, que eu morria de vergonha. Era do moleca, né? Era era moleca, bem fininha, né? branquinha. Eu disse, Aí eu sempre conto isso, que os meus colegas sempre riem disso. Que eu tinha um pullover. Não, que luxo. Um pullover. Mas esse pullover eu ia com ele todos os dias do ano na escola. Inclusive no calor. Sério? Porque a gente ganhava, minha mãe ganhava as camisas da escola. E aí elas não estavam, algumas estavam rasgadinhas, costuradas. E aí, por vergonha, eu colocava o pullover. E aí o pullover era bonitinho, tampava. Se não prendesse ele em casa, sábado e domingo ele ia pra escola. As imperfeições da camisa eram tampadas pelo pullover. E era feliz do mesmo jeito, né, muito Fabiano? Feliz, muito feliz. Que infância linda, Fabiano, sim. Né? E assim, foi bom. Eu tenho amizades da infância até hoje. Hoje, assim, de todos eu vou ser esse ano padrinho do 16º casamento.
Não. Eu sou padrinho de 16 casamentos, sendo que pelo menos 5 deles são de ex-alunos e grande parte deles são de amigos de infância. De infância. Da escola. Isso é resistência, né? Sim, Passar sim. por tudo isso, né? E não perder, né, a sua essência, a sua vontade de fazer a diferença, né, no cenário, como você disse no começo, né? O professor, ele sempre quer fazer a diferença, né? Quem está na educação, ele sempre está em busca dessa perfeição. Então, Fabiana, conta pra gente em que momento dessa história aí que você vai fazer faculdade e define que vai fazer matemática. Olha, eu fiz uma pesquisa e eu descobri que é o seguinte: a maior parte das escolhas, né, das pessoas, a maioria das pessoas, elas escolhem a área das ciências humanas, né, no Brasil. Mas assim, bem distante, uma diferença gritante, vamos dizer assim, 80% áreas humanas e 20%, né, as exatas. Nos Estados Unidos, essa escolha ela é pareada, né? Meia a meia aí, né? 50, 60, 40, né? No Japão, eu tive essa curiosidade, ela é um pouco menos que o Brasil, mas a grande maioria também, vamos dizer aí, 60%, ela escolhe a área de humanas. E você vai lá pro bicho-papão, né? Da matemática, né? Porque quando a gente fala em matemática, quem não é das exatas, né? Treme todo, né? Sim. E aí, como que foi essa... Por que você escolheu a matemática? Por que você se identificou, né, com a matemática? Como que é isso para você? Na verdade, Cristiane, não foi uma escolha. Não. Eu acho que as coisas foram acontecendo e eu fui agarrando as oportunidades. Por quê? Não era como hoje, as oportunidades, elas não apareciam, elas não eram tão facilitadas quanto hoje, né? Não que eu esteja dizendo que o caminho para uma faculdade seja fácil, né? Que seja mais fácil hoje. Mas o processo de entrada é mais fácil hoje. Hoje você tem o Enem, né, com mais oportunidades, você tem outras possibilidades de bolsas, né? E na minha época não tinha essas possibilidades. Por mais que a gente dedicasse, né, Fabiano, a gente tinha muitos esbarros, né? Por exemplo, eu no meu primeiro sonho em fazer alguma faculdade seria veterinária, né? Sim. Que é a minha cara, né? Essa cara. E aí chegou um momento assim, cheguei para fazer essa escolha. A minha mãe falou assim: filha, você tem mais 2 irmãs para estudar. Se você for trilhar pelo caminho da veterinária, seus irmãos não vão poder estudar. E aí a gente pensa, né? Como que você vai frustrar o futuro dos seus irmãos? Né? Como que você vai... Porque que a gente fala, né? Não é uma federal que vai resolver todos os problemas, Sim. né? Porque, eu passo uma federal, mas e moradia? Minha cidade, eu morava em Resplendor, né? Quase no Espírito Santo. Então, a opção seria Vitória ou Belo Horizonte, né? Como que minha família ia me manter, né, estudando uma federal fora? Então eu fui, né, como eu tinha feito magistério, gostava já dessa área de escola, já estava ali naquele meio, minha mãe, depois vou contar um pouco da minha história depois, minha mãe professora uma vida toda, diretora de escola, então falei, olha, eu acho que eu vou me identificar e graças a Deus me identifiquei, sou feliz na educação, né? Eu desde do 6º ao 9º, quinta série, a 8ª série, eu sempre tive muita facilidade em matemática. Né? Eu sempre quis ser muita coisa. Eu já quis ser padre, já quis ser ator, já quis ser engenheiro. Chegou um momento da minha vida que eu quis ser tudo, assim, né? Porém, as oportunidades para ser essas coisas não eram tão fáceis. Ser ator não era fácil, né? Não era um caminho muito fácil. E aí eu sempre quis ser muita coisa. Mas aí, eu lembro que no 9º ano, na 8ª série, eu tinha uma colega de classe que ela tinha muita dificuldade em matemática. Eu tinha muita facilidade. As minhas notas eram sempre altas em matemática. E aí eu ia para casa dela. Ela morava aqui no bairro Praia. Eu saía lá do São Geraldo, vinha para casa dela para ensinar ela matemática. Então ela era da minha turma e eu ensinava ela matemática. E eu ia simplesmente pelo café que a mãe dela servia.
Então, todo final da aula, a mãe dela servia um café e eu já dava aula para ela pensando no café. Eu já pensava no café. Mas então você já estava atuando como professora. Eu já ajudava ela bastante. Quando chegou no ensino médio, a gente na época fazia o primeiro ano que era básico de todos, e depois você poderia escolher um curso técnico. No intendente, você só tinha duas opções. Ou você ia para o científico ou você iria para o técnico, para o magistério. E aí o científico, né, para quem não recorda do que é científico, é mais focado para aquelas pessoas que vão prestar o vestibular, né? Tem todas as matérias, química, física, biologia, de maneira bem completa, né? E quem vai para o magistério, aí já começa a ver as disciplinas pedagógicas. Eu também fiz magistério. Ô, Fabiano, o engraçado na minha cidade era assim, eu vou fazer técnico, né, o magistério ou técnico em contabilidade. E aí, Fabiano, na minha cidade abriu uma escola particular. Como eu tinha esse desejo de fazer vestibular e tal, se eu fizesse magistério, eu perderia, né, aquele foco, né, da química, da física, do vestibular, porque não era simples, né? Não era um Enem que você fazia e saía escolhendo a faculdade, né? Você tinha que fazer aquele vestibular. Então, você fazia vários vestibulares, né? E aí eu fiz 2 ensino médios. Eu estudava de manhã nessa escola particular, fazendo científico, e à noite eu fazia magistério. Aí eu peguei e falei assim, olha, uma coisa que eu sempre quis na vida, assim, eu lembro que era muito forte isso em mim, era ter a minha casa, fazer a minha casa, ter uma casa, nunca sonhei com uma casa grande, mas eu sonhei com uma casa que fosse minha, com as minhas coisas, e eu tinha a ciência já, desde o ensino médio, que eu teria que trabalhar muito para isso, muito, muito. E aí eu optei pelo magistério. E aí eu comecei no 2º ano de magistério e tive excelentes Porque você já vislumbrava ser professor. Na verdade, foi algo que eu pensava assim, eu pensava ser outras coisas, mas se eu fizesse o magistério, eu tinha a oportunidade de já sair do magistério com trabalho, trabalhando, ou com a possibilidade de trabalhar. Sim. Então, não foi um desejo assim, eu queria ser engenheiro, eu queria ser várias coisas. Mas seria um degrau, né? Sim, e aí eu pensei, falei assim, foi, né, o caminho mais fácil para eu começar. Acredito que muitos pensam hoje ainda, né, de fazer um curso técnico e depois ir trabalhando e fazer uma outra faculdade. Então eu pensei assim, eu vou fazer magistério, arrumo alguma coisa para trabalhar e depois faço as outras coisas que eu quero, engenharia, etc, etc. E aí, então, entrei pro magistério. Comecei, no 2º ano, teve um projeto do governo de Minas, que era estágio remunerado. Então, eu até lembro que eu já criei... ganhou dinheiro. Que eu lembro que tinha tinham 4 vagas na sala. Eu o único homem que estava fazendo magistério na turma. Tinha 40 mulheres e um homem, assim, né, que era eu. Aí teve um estágio remunerado e a professora responsável chegou na sala e aí eu já estava fazendo alguns trabalhos voluntários na escola, né? Ajudava, como eu já estava no magistério, eu já ia fazer alguns trabalhos voluntários para ajudar os professores na parte da tarde. E aí, então, com esse trabalho, com essa ajuda que eu dava, a coordenadora do estágio chegou e falou assim, gente, nós temos 4 vagas, mas nós vamos sortear somente 3, porque uma já é do Fabiano. Isso gerou uma polêmica na sala. Por que vai ser dele? E, né, mas eu acho que as pessoas na época, elas não tinham muita coragem de chegar na coordenadora e na diretora questionar, fazer questionamentos. Então, aí eu ganhei estágio remunerado, fiquei o 2º e 3º ano já estagiando, já na sala, ajudando os professores. E aí, aí formei, né, formei em magistério. Coincidentemente, assim que eu formei de magistério, teve um concurso da prefeitura, que aí eu fiz esse concurso e passei no concurso. E mais a faculdade? Pois mas foi por isso que eu tô falando. Já estava pensando nela? Porque as coisas, elas foram acontecendo na sequência. Sim. E assim, eu não tive tempo de pensar ou oportunidade de fazer outras coisas, porque aí eu já passei no concurso da prefeitura.
Passei no concurso. Com o magistério que você já tinha. Com o magistério. E aí eu já assumi esse cargo. Peguei no meio do ano uma turma numa escola que era muito exigente, que as pessoas falaram assim, não acredito que você vai escolher essa escola. Como eu passei em um dos primeiros lugares, eu tinha a opção de escolher e tinha uma vaga nessa escola. E as pessoas falavam, não acredito que você vai pegar essa escola, lá exigem muito. E aí eu falei, não, eu vou pegar. Entrei no lugar de uma professora que super competente, que os meninos amavam a professora. Olha. No meio do ano, no meio do caminho. Corajoso, então, hein? Foi o primeiro desafio, assim, da minha profissão, pegar uma escola, né, onde exigiam muito. Eu via, eu sentia no olhar das professoras que já estavam lá, o olhar de julgamento. Nossa. Esse menino, eu era muito novo, sem experiência, primeira vez dentro de sala de aula, ele não vai dar certo. Isso é uma loucura, né? Essa primeira experiência profissional, isso ela pode realmente te dar a condição de subir, mas pode e assim, eu puxar o tapete, né? Eu via no olhar das pessoas, anos depois, né? Até uma colega minha falou assim, Biano, quando você entrou, eu olhei para você e falei assim, esse menino não vai aguentar. E assim já foi uma resistência, olha. Já foi uma prova de resistência. E aí, mas foi muito difícil. Você se colocar profissionalmente, você se colocar como profissional, porque hoje eu me coloco bem como profissional, porque eu sei do valor que eu tenho, eu sei você foi construindo, né, toda essa trajetória. Mas naquela época, chegar ali sem experiência, com julgamento das pessoas... 18 anos? Sim. 18 anos. Sim. Meu primeiro trabalho também foi numa escola com 18 anos. Julgamento das pessoas e eu preciso dar o máximo. Hoje eu faço terapia e aí eu coloco isso hoje muito pro meu terapeuta, que eu acho que eu me cobro demais, eu me exijo demais. E aí eu coloco muito para ele que provavelmente deve ser desse início, porque eu tive que me reafirmar e são muitas coisas. Você tem que se reafirmar como profissional, você tem que se reafirmar como pessoa, né? Sim. Como das suas orientações na vida, da minha orientação na vida, eu tive que me reafirmar junto aos amigos, junto aos amigos de profissão, junto à direção da escola, mas também nesse caminho tiveram muitas pessoas que me acolheram bem, sabe? Eu tenho uma amiga de longa data dessa época, Glauci esteve sempre comigo, assim, me dando força. E aí, como eu falei, as oportunidades vão aparecendo, que aí, neste mesmo ano, em 98, quando eu entrei para dar aula, teve a Prefeitura de Itabirito fez uma parceria com a UFOP. Sim. E trouxe para Itabirito 2 cursos superiores, que foi de Matemática e Ciências Biológicas. Se fosse em Ouro Preto, eu não daria conta de fazer, porque trabalhando tinha. Mas como foi aqui em Itabirito, aí eu pensei, ou faço ciências ou faço matemática. Só que matemática eu sempre tive facilidade. E ciências biológicas, eu acho que assim, faltaria a química, a física, que se eu tivesse feito científico, talvez eu tivesse mais base. Mas, magistério, aí eu fui para matemática. Sabe? Então as coisas foram... Ali você, né, na verdade, a matemática te acolheu, né? Sim, sim. E por isso que eu tô falando, foram acontecimentos, né, que fizeram com que eu foi me puxando. E porque assim, às vezes a gente fica tentando acelerar os processos, pensando como fazer, ser diferente, e às vezes a gente tem que soltar o barco um pouquinho, né? Deixar a vida conduzir também, né? Porque, tá vendo? Olha o seu exemplo aí, né? Essa condução foi acontecendo conforme o seu querer, a sua vontade de estar, né? Querer alcançar alguma coisa. Isso foi te conduzindo também, né? E eu acho que nesse período eu já tinha consciência de que se eu queria conquistar coisas, se eu queria ter coisas, a educação seria o meu caminho.
a educação seria o meu caminho. Eu acho que eu já tinha isso desde quando eu fiz a opção pelo magistério. Surgiu a oportunidade do magistério, eu vou agarrar essa oportunidade. Surgiu a oportunidade de fazer um curso superior, eu vou agarrar essa oportunidade. Por quê? Porque as oportunidades não apareciam da noite para o dia. E essas oportunidades, elas foram aparecendo. Não é como hoje, né? Sim, sim. Tudo muito mais acessível, né? Vamos dizer, há 30 anos atrás, né? Era muito diferente, né? Sim. Quem está vivendo hoje essa geração, quem vem dessa outra geração, a gente percebe nitidamente essa discrepância, né? Da informação, das condições, das oportunidades, né? Não batia a porta, né? Você não abria uma tela de um computador, você cadastra um currículo e conseguir um emprego, né? Você tinha que bater de porta em porta. Sim, né? sim. Era uma luta constante, né? Para ter essas oportunidades. E foram lutas mesmo, né? A minha graduação, apesar ela era parte aqui em Itabirito e parte em Ouro Preto. Tinha alguns laboratórios que tinham que ser feitos em Ouro Preto, laboratório de física, tinha que ser feito em Ouro Preto. Então eu trabalhava manhã, tarde, até 5 horas, saía direto da escola, ia direto para Ouro Preto, né? E obviamente acredito que essa realidade é a realidade de muitas pessoas que fazem isso. Sim, até hoje, né? Isso. Esse desafio aí, a gente vê quantas vans, né? Saindo de manhã, à tarde, à noite, para as faculdades, né? E assim, minha filha, ela estuda fora, em Belo Horizonte, e eu também estudei, eu andava 100 quilômetros todos os dias, né? Eu morava em Resplendor e estudava em Colatina. Então, eu tinha uma rotina, assim, meio que com você, né? Mas um pouquinho diferente, né? Minha rotina de manhã, eu trabalhava numa escola. Não era auxiliar de secretaria. Meu primeiro salário, R$ 168,28. Olha que história que a gente não tem. E à tarde, eu dirigia táxi com meu pai. Então, lá em casa, eu dividi, né? Eu puxei minha mãe e puxei meu pai, né? Agradei os gregos e troianos profissionalmente. Então, fiz essa rotina aí durante meu período da faculdade, né? Porque a minha mãe, graças a Deus, professora, meu pai taxista, muita luta, mas, né, conseguia nos dar a mensalidade, né, da faculdade. O resto a gente tinha que correr atrás. E eu sempre fui como você. Nossa geração é uma geração que sempre quis alcançar alguma coisa, né? E aí a gente corria atrás, não parava. Eu acho que a minha história, ela não é uma história muito diferente de muitos brasileiros, de muitas pessoas que fazem isso. E aí a faculdade, ela foi um desafio nesse sentido, né? Mas assim, foi um momento muito produtivo, de muitas amizades, fizemos muitas amizades. A Glauce, que eu falei anteriormente, ela também fez matemática, então a gente... Então vocês caminharam juntos, sim, né? Nós éramos... Hoje, né? Nós éramos muito... Tampa e caçarola. Nossa, mas assim, a gente era muito diferente, porque ela era... Eu lembro que ela me xingava muito, porque eu, assim como no ensino fundamental, em médio, eu nunca fui de ter um caderno organizado, de ter as coisas organizadinhas. E ela é impecável na organização. Tudo que o professor falava, ela escrevia, passava limpo. Fazia um rascunho na sala e passava limpo. E o meu escrevia uma coisa, isso não precisa. Aí colocava 3 pontinhos, continuava, olha. Vou simplificar o negócio. Fabiana, me conta aqui. E sua família, nessa sua escolha de ir para a faculdade, seus irmãos caminharam, né, com você nisso? Como que foi? A minha família, eu sou o primeiro da minha família a ter curso superior, né? Agora eu tenho uma sobrinha que tem curso superior também, alguns continuam estudando, mas eu fui o primeiro a ter um curso superior, ter mestrado, e eles sempre me apoiaram, minha mãe não tinha, eu acho que ela tinha só até a 4ª série. Era muito comum, né, as pessoas mais antigas terem até a 4ª série. Aprendi a ler e escrever, escrevia o nome, escrevia, né, o básico, né? E aí eu lembro muito nitidamente, assim, que na minha defesa de mestrado, a minha mãe foi. Nossa, que emoção. A minha mãe foi. E assim, eu acho que foi muito emocionante. Não que... Eu acho que a presença dela foi emocionante. E eu vi, assim, o orgulho dela.
Eu apresentei, porque a gente faz uma apresentação, mas a gente já fez qualificação antes. Então, a apresentação de TCC, ela é um pouquinho mais rápida, né? Mas a minha qualificação durou 4 horas e a apresentação durou de 40 a 1 hora. E aí ela ficou quietinha lá, ouvindo. Eu tenho plena certeza de que ela não deve ter entendido 20% do que eu falei. Principalmente, assim, matemática, educação matemática, ela não deve ter entendido. Mas eu via no olhar dela o orgulho de eu estar lá. Eu via que as pessoas vinham parabenizá-la e ela ficava muito radiante, muito feliz, assim, sem ter entendido nada ali, mas era algo que eu falei assim, gente, e foi um dos momentos mais prazerosos, assim, eu acho que eu senti muito mais prazer de ser uma realização para minha mãe, de ser um motivo de felicidade para minha mãe. Óbvio que minha mãe teve motivos de felicidade com outros filhos também, né? Sim. Mas naquele momento ali, eu estava muito mais feliz. Feliz porque tinha tirado um peso. O mestrado é um peso que tira do ombro da gente. Mas eu estava muito feliz por ser a realização da minha mãe, ter feito algo que a minha mãe se sentia orgulhosa. E ela se sentiu orgulhosa pela reação das pessoas, por eu ser motivo das pessoas estarem parabenizando ela, entendeu? Então, os meus irmãos também todos me apoiaram, os meus irmãos sempre me apoiaram. Eu sempre fui o xodó dos meus irmãos, sempre, sempre. Outro dia, casos muito engraçados, que eu lembro que uma vez eu era professor substituto da UFOP e eu tinha que ir para... eu fui a Ipatinga, se eu não me engano, e Paulinho, meu irmão, ele era vivo ainda, e aí eu peguei e falei assim, um dia anterior, né, eu tinha ligado para a empresa de internet, liguei e falei assim, não, minha internet não está funcionando, e não sei o que lá, falei, e aí eu disse, não, nós não conseguimos ir hoje, não, eu preciso da internet, aí eu só consegui amanhã eu não estou aqui, aí eu fui para Ipatinga no dia seguinte, e aí o técnico da internet chegou lá, me ligou. Aí eu peguei, liguei, falei assim, Paulinho, por favor, vai lá em casa, o técnico da internet está lá, eu preciso da internet. Aí, beleza? Ele falou assim, não, pode deixar. Aí, na hora, Paulinho, eu e o Paulinho éramos muito ligados. Ele foi lá na hora, depois ele me ligou nervoso, Fabiano, eu não acredito. Eu disse, o que foi? A sua internet. Eu falei assim, já melhorou? Já consertou? Ele falou assim, não, tinha desconectado o fio. E aí ele me xingou, que ele falou assim, eu não acredito que eu passei essa vergonha. Um técnico pra ir lá por causa do cabo. Eu não acredito que eu passei essa vergonha. Aí eu peguei e ri demais. Mas meus irmãos, eles sempre foram muito solícitos comigo. Minha irmã Cássia hoje, assim, se eu não vou almoçar domingo na casa dela, ela já me liga, me xinga, faz as coisas que eu gosto, ela sabe das comidas que eu gosto, então ela faz. Então, meus irmãos sempre me protegeram muito, a gente brigava muito quando criança. E isso faz toda a diferença, né? Fez toda a diferença na sua vida, no seu percurso, na sua caminhada, saber que, independente de qualquer coisa, sua família estava lá. Sim, né? sim. Estava ali torcendo, apoiando, ajudando, né? Faz a educação, ela perpassa, né, por vários locais, né? Porque não é só na escola, né? É dentro de casa, é no convívio com a comunidade, na sociedade, aonde você mais frequenta, né? São lugares que motivam, que incentivam, que apoiam, que não deixa se perder no meio do caminho. Né? E eles sempre estiveram muito, muito comigo, assim, toda a minha formação. E até quando eu fiz a graduação, né? Quando eu formei na graduação, o meu professor, eu tinha um professor que a gente se dava muito bem, ele chegou perto de mim e falou assim, Fabiano, tem uma vaga para aluno convidado, né, para participar da pós-graduação de educação matemática. Já teve o processo seletivo, mas a gente pode oferecer umas vagas de aluno convidado, aluno que só vai para assistir às aulas, né? Ouvinte. Aí eu peguei e disse, não, eu quero. E aí eu fiquei um semestre... Tudo. Aí eu fiquei um semestre lá como ouvinte. Quando chegou no outro semestre,
Aí falou assim, não, você já pode participar do processo, você já vai, a gente já vai colocar você como aluna efetiva. E eu fiz a pós em Educação Matemática e o mestrado também já dentro da UFOP. Na verdade, eu comecei o mestrado no Cefet-MG. Fiz um semestre lá como disciplina isolada. No semestre seguinte eu participei do processo, passei em matemática, mestrado em matemática computacional, lá no Cefet. Fiquei 6 meses, aí abriu na UFOP o mestrado em educação matemática. E super antenado você também, né? Participando de tudo. Sim, né? sempre. Buscando tudo. Então, isso faz toda a diferença. E aqui, Fabiano, vamos tocar um sino agora. Vamos fazer a hora do recreio. A melhor hora é a hora do recreio. A melhor hora, né? Aquela hora que toca o sino, fica um menino dentro da sala, né? Sai correndo, vamos todo mundo. A hora da merenda tem um pãozinho de queijo aqui, né? Porque eu era aluna de repetir, né? Sim. Eu também. Ou merenda boa, ou comida boa, comida de escola, né? Sim. Na casa da gente, eu brincava sempre com meus filhos. Aposto que em casa, na escola, come, né? Igual um louco, né? E em casa eu fico escolhendo comida, né? A comida de escola é perfeita. A comida qual a comida que você mais gostava na escola? Arroz temperado. Gente, no dia de arroz temperado eu comia, eu pegava na fila e voltava no final da fila comendo na fila para poder repetir. E cachorro quente, quando tinha? Eu acho que essa era a comida preferida de todos, mas não era a minha comida preferida na escola. Não. Eu acho que a maioria das crianças e adolescentes não gostavam muito de comida doce. Então, assim, o dia de arroz temperado era muita gente que ia pra fila. Mas a minha comida favorita, e é até hoje, por incrível que pareça, é sopa. Eu amo sopa. Sério? Sempre amei sopa, né? sopa. Eu lembro que quando eu dava aula, aí eu não merendava na escola, eu não merendava muito, né? Eu não comia muito. Mas a Glócia já chegava e falava assim, meia-noite você vai merendar. Aí eu falava, hoje é sopa. Hoje é sopa. Sopa é bom, né? Então, nessa hora do recreio, né? Esse quadro aqui é para você falar um pouquinho assim do que você... Fora da educação. O que você faz? O que você gosta de fazer? Assistir uma série? Né? O que você está assistindo? O que você está lendo? Conta pra gente aí. Bem, uma das coisas que eu tenho feito, e não é tão fora da educação, mas por algumas exigências profissionais, eu tenho me dedicado um pouco à literatura infanto-juvenil. Né? Até mesmo que por exigências no trabalho. E aí eu recebi alguns livros. E aí o pessoal do serviço, do trabalho, falou assim, Fabiano, lê esse livro, é lindo. E aí eu comecei a ler, que é O Menino do Dedo Verde. Que lindo. Menino do Dedo Verde. E aí eu tô lendo O Menino do Dedo Verde. Amo séries, amo filmes, mas quando eu estava pensando em séries, eu falei assim, gente, eu até pensei em procurar outras séries mais, um pouco... mais sérias, um pouco mais... Mas eu falei assim, acaba que vai fugir um pouco da minha personalidade. E assim, eu gosto muito de séries de dragões, de poderes, Os Anéis do Poder, The Witcher, essas séries assim de bruxos, de bruxas, de magias, eu adoro. Gosto também. Bastante assim, dessas séries. E... fora da escola também, eu sempre pratiquei esporte. Eu amo esporte, amo assistir esporte. Eu assisto quase tudo. Tem poucos esportes que eu não gosto de assistir, né? Mas eu assisto quase tudo. Mas eu sempre joguei handball, representei a Itabirito assim, na seleção do município. Eu comecei quando eu estava no ensino médio junto com o Funil. Sim. Junto com o Funil. Vocês são amigos até hoje. Nossa, nós somos amigos de longa data, assim, de escola e de handball. Então, eu sempre joguei handball, já joguei vários times, muitas amizades no handball. E até o ano passado eu jogava ainda, né? E aí o pessoal falava, Fabiano, você é o único que passou por resistência. Olha que resistência. 3 gerações de handball, assim... E eu amo jogar, mas devido a um problema no ombro, que eu vou precisar de uma operação, mas aí eu dei uma parada no handball. Mas vôlei, na verdade,
eu não tenho tanta habilidade assim. No início eu não tinha habilidade no handball também, não. Eu fui por resistência, né? Eu vou jogar. Eu era péssimo, assim. Funil era melhor, né? Mas eu era péssimo. No início, eu falava assim, gente, eu acho que eu vou desistir. Mas depois eu falava assim, não, eu gostava. E aí eu continuei. Eu ia nos inícios... E como na nossa época a gente não tinha muito o que fazer, tinha que se envolver, sim, né? sim. Nessas questões aí de grupo de jovens, né? Na igreja, envolver com esporte, sim, né? Eu ia em campeonatos e ficava, em vários campeonatos, eu ficava no banco sempre. E por isso, quando a primeira vez que eu entrei, eu não acreditei, eu tremia igual vara verde. Conseguiu jogar? Consegui jogar, mas assim, apavorado, assim. Mas aí depois eu fui melhorando, não fiquei um dos melhores, né? Mas aí eu fui pegando, hoje eu gosto bastante de jogar. E vôlei é mais assim, bate-bola, mais como descontração. Só pra encontrar com os amigos, isso, né? Não tenho habilidade, exímio jogador, habilidades de vôlei, isso aí, alguns fundamentos, assim, mas é só mesmo. E aí eu tenho jogado bastante, não. Eu estou junto com o professor Marcos, nós estamos junto num time Itabirito Pro Esporte, né, que tem um time de vôlei, e também nós estamos fazendo trabalhos na ONG, Associação Desportiva Pro Esporte e Cidadania, que a gente faz um trabalho social. Voluntariado, né? Sim. Parte voluntariado, né? E parte ajuda eu ajudo o Marcos lá na gestão, sim, né? Sim. Então não é totalmente voluntariado, mas é um trabalho... Aquela dedicação, isso, né? é porque grande parte, assim, porque quando a gente trabalha com ONG, essas coisas, acaba que a gente não trabalha somente aquele período estipulado. A gente se doa muito, né? Sim. E aí eu tenho gostado bastante. Bacana. Né? Então, Fabiana, além de professor de matemática, esportista, né? Ama esporte, ama maratonar séries. Sim. Eu também fico amo. até de madrugada, Nossa, eu assim, também. assistindo. Eu também adoro. Eu sempre estou lá buscando. O meu descanso é sofá, série e crochê. A mão não pode parar. Sim, eu tenho um amigo que tem amado crochê também. Já até falei com agora você. Eu tô na moda, agora eu tô fazendo roupa dos meus pets. É. Tô na minha seção roupa de pets. Fazendo roupinha para todos os meus 13, né? Nem todos gostam de usar, mas estou lá, né? Confeccionando uma roupinha de crochê. Então, a minha filha fala assim, mãe, daqui a pouco eu vou chegar aqui, o sofá vai estar com a capa de crochê, o carro vai ser de crochê. Eu falei, não tem problema, filho, o negócio é a mãozinha nervosa, trabalhando, relaxando. Muita gente faz crochê. O Everton começou a fazer crochê, né? E aí ele montou uma página, e aí a gente começou a seguir. E aí as coisas, elas vão aparecendo, de acordo com eu vejo bastante a página dele, e aí as coisas aparecem pra mim, né? A internet é assim, você vê uma coisa, depois aparece isso. E aí aparece muitas coisas que faz crochê. E outro dia eu estava vendo, quem faz crochê é o Seu Jorge. Tava vendo uma entrevista e ele falando que ele faz crochê, ele faz rápido crochê. Eu amo, assim, na verdade é porque eu tive uma infância assim, eu era uma criança muito agitada, né? Muito alegre, né? Então, assim, minha mãe, ela foi me conduzindo a aprender, né? Então, eu sempre estive disposta a aprender tudo. E aí eu aprendi tudo, né? Crochê, tricô, brolha, vagonite, macramê, e aí vai, né? Tudo. Não sei costurar, mas costuro também, né? Ganhei uma máquina, eu saio fazendo algumas coisas. Amo fazer roupa de bebê. Teve um período da pandemia que eu peguei uma empreitada, fiz mais de 1000 máscaras para doar. E a gente eu fazia parte de um grupo de enxoval de bebês, e aí eu aprendi a fazer roupinha de bebê. Faço cada roupinha, porque não tem muita medida, né? Não tem que traçar molde nem nada. Mas eu amo fazer, né? Ter esse aprendizado, ele me faz bem. É aquela coisa que você faz, que você tem prazer em fazer, né? Não é obrigatório. Então, se eu não quiser fazer, eu paro aquilo ali, guardo aquele trabalho. Daqui a pouco eu pego de novo. E algo que eu tenho feito também e que eu amo, queria ter mais tempo e dinheiro para isso, é viajar.
Eu não cheguei nessa fase ainda não, amigo. Amo viajar, amo. E agora, eu sempre falo com meus amigos, falo assim, gente, fui viajar para casa de um amigo meu, sempre quando eu vou para o Espírito Santo, tem Lucas que me acolhe na casa dele, então a gente tem muitos amigos que convidam a gente para ir, então, sempre que possível, tá difícil agora, sempre que possível eu tenho viajado, é algo assim, e eu gosto muito de viajar com os amigos. Encontrar com os amigos. Isso é bom. Então, eu vou muito na minha terra, né? Ver minha mãe. Caso contrário, a cachorrada não tá permitindo, não. A bicharada não tá permitindo, não. Então tá, passamos aí dessa fase do recreio. Do recreio. Nós vamos voltar lá para nossa história, né? Dessa resistência, para essa questão da educação, né? É uma rotina, né, Fabiano? Então, a gente tem que se policiar muito, sim, né? Sim. Essa questão do trabalho todo dia. E você, assim, como que você faz para driblar isso aí, para conseguir ter criatividade, estar bem, né? Fazendo esse trabalho, que não é fácil, né? Uma sala de aula. Hoje você não está, mas esteve muito tempo em sala de aula. E aí você viveu também realidades diferentes, a escola pública, a escola privada. Uhum. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Como que foi essa experiência, essa vivência da educação, do dia a dia, da rotina que tem que fugir? Eu trabalhar com matemática sempre foi um desafio. Uhum. E eu sempre falo, né, quando em algumas conversas eu sempre falo que eu tenho uma experiência desde a primeira série, já dei aula para o primeiro ano. Alfabetizando. Não, na época que eu escolhia, né, turmas no Bela Vista, que eu dei aula lá do primeiro ao quinto, então eu escolhia turmas. Então, eu sempre tive oportunidade de escolher quarta série, né? Quarta série, hoje quinto ano. Isso. Eu sempre tive oportunidade, porque passar bem no concurso, na época, proporcionou isso eu escolher. E aí eu tirei licença de 2 anos para ir ser professor substituto na UFOP. Assim que eu voltei, e aí todas as pessoas que passaram no mesmo concurso que eu, passaram na minha frente. No tempo, no tempo. Aí eu fiquei com 2 anos menos do que muita gente. E quando eu voltei, eu não tive a oportunidade, não tive a chance de escolher a quarta série. E aí eu escolhi... Não, o que sobrou foi primeira série. Não. Porque eu falei assim, Jesus, eu nunca dei aula para primeira série. Aí eu peguei... Era algo assim, eu era efetivo, não tinha outras possibilidades. Aí eu peguei e falei assim, olha, então, por favor, que seja pelo menos uma série alfabetizada. Porque eu não tenho experiência em alfabetização e todo mundo que é da educação sabe que alfabetizar não é fácil. Alfabetizar, para mim, é um dom, né? Tudo bem que professor, pedagogo tem que dar aula do primeiro ao quinto, mas eu acho que existem perfis de alfabetizadores e esse não era o meu perfil. Aí eu peguei e falei assim, gente, por favor, me coloque numa sala alfabetizada. E aí, eu lembro que as minhas amigas todas me apoiaram e eu tinha, nesse ano, eu falei assim, eu fui abençoado com a professora Miriam, a professora Michele e a professora Marene, que eram as que estavam ali comigo, eram 4 primeiras séries, né, primeiro ano, e elas estavam ali comigo o tempo todo. Minha amiga Michele... e a gente, Michele, somos antigos, mais de 30 anos de amizade. E ela sempre me ajudava, me acolhia. Então, eu acho que uma das maneiras que você tem de melhorar, de avançar, de produzir, é ter pessoas boas ao seu lado. Miriam é espetacular na alfabetização. Miriam Michel. Ah, eu amo. É uma referência de alfabetização, assim, e eu trabalhei com ela. Marene também. Conheci Marene. Sim, também. Espetacular. Michele. E aí eu peguei e falei assim, gente, eu acho que foi Deus que falou assim, olha, vou colocar ele na primeira série, mas vou colocar uma equipe com ele espetacular. Então me deu uma turma
alfabetizada, passei muito aperto com criança, porque você sabe, na hora de escola Imagina, sabemos. Eu tava um ano antes lá na UFOP, trabalhando no, né? Sim, ensino no ensino superior, com Isso. adultos, e de repente, olha só, pum. Ah, e um cai lá no primeiro episódio ano. engraçado que era assim. Ah, não, e deve ter acontecido alguma coisa engraçada. muitas coisas aí. engraçadas. Conta pra gente, Porque assim, Fabiana. criança, você sabe que criança não chama, criança puxa a camisa. Eu lembro uma vez, no primeiro dia de aula, eu acho que eu lembro até hoje do meu desespero. Eu estava desesperado. Com medo dos meninos. Eu estava apavorado. E aí, os pais levavam as crianças até a porta da sala. E eu estava assim na cabeça, eu não posso demonstrar fraqueza para os pais. Por mais que eu fosse já experiente, que eu já tivesse, mas era quinto ano. Era uma realidade Diferentíssima. Aí eu falei assim, meu Deus extrema, do céu. né? E aí, eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu preciso manter... A primeira coisa que eu pensava é, preciso manter o controle. Preciso mostrar para as crianças e para os pais que eu tenho controle. E aí, chegou uma aluna, sempre, outro dia eu encontrei com ela no cartório e lembrei disso. E aí, eu falei assim, ela chegou, né? Aí ela estava vindo de uma escola privada, aí a mãe chegou com ela, aí a mãe estava preocupada, né? E eu falei assim, vou manter a pose. Eu falei assim, mãe, pode deixar, qual o nome dela? Ela falou o nome dela. Eu falei assim, olha, que ótimo. Conversei com a criança, falei assim, mãe, pode voltar, tranquila, tá? Ela está em boas mãos. Por fora, porque por dentro... Tava tremendo, né? Eu estava apavorado, está em boas mãos. E aí ela deixou a mochilinha, a mãe desceu. E aí eu falei assim, olha, tem uma carteira ali, olha, pode sentar naquela carteira. Ela foi sentar na carteira e esqueceu a mochila. Sim. E aí... eu peguei e falei assim, olha, fulana, a sua mochila, você esqueceu. Ela virou pra mim e disse, você que quis que eu entrasse, você que traz. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu falei assim, eu não posso traumatizar, não posso me estressar, não posso... E aí, obviamente, se eu tivesse um pouquinho mais de experiência... Eu teria falado assim, querida, tudo bem, mas a mochila é sua, cada um é responsável pelo seu material. Vamos lá, o Pro busca com você. Depois, pensando friamente, essa seria a atitude adequada, né? Mas aí eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Aquele tantão de criança na minha frente. Tudo esperando pra ver o que ia acontecer. E era novidade, porque não tinha muitos homens, professores do 1º ao 5º. Era novidade para eles, para os pais. E eu falei assim, tá todo mundo, devia estar me vigiando, assim, como que vai ser, a escola preocupada. Aí você vou ter que pegar. Peguei a mochila e coloquei lá para ela. Fez bem. Para o momento, eu acho que foi para o meu controle, foi a melhor decisão no momento. Sabe por quê, Fabiana? Assim, eu acho que é pra vida, né? Tudo que a gente faz num momento desse, tá tudo certo, né? Sim. Num momento que você tá vivendo uma experiência diferente, né? Ninguém tem que julgar, né? Que tá certo ou que é errado. A gente que vai amadurecendo vai entendendo. Podia ter feito diferente, né? Mas eu sempre, na minha experiência dentro de escola, né? Às vezes, né? 25 anos aí na educação... Então, às vezes, uma pessoa chegou perto de mim e falou, mas você não podia ter feito isso. Eu falo, olha, é o que dava no momento. Sim. É onde eu poderia... O que eu fiz foi pensando no outro, não em mim. Né? É o que você fez aí agora, é o que você relatou. O que você pensou na criança, né? Para não traumatizá-la, não gerar... Né? Tava uma adaptação, a sua adaptação dela, mas você é adulto, né? Ela não. E aí eu trabalhei 1º ao 5º, 1º ao 5º, 6º ao 9º, médio, superior. E aí o fato de trabalhar em todos esses níveis de ensino me deu uma versatilidade. Sim. Entendeu? E aí, com adolescente, o comportamento, a conversa é desse jeito. Com criança, a conversa tem que ser de outro jeito, de outra maneira. No superior é assim, e sempre quando eu chegava no superior, né, para dar aula, às vezes para engenharia, assim, e aí eu falava com eles assim, gente, às vezes eu repito muitas coisas, às vezes eu falo as coisas mais de uma vez, às vezes eu pergunto, entendeu? É porque eu venho de uma educação básica, e na educação básica, principalmente do 1º ao 5º, a gente tem que falar várias vezes, a gente tem que voltar... No que eu falei ontem, a gente tem que voltar hoje, tem que relembrar. Todos os dias, E aí, se vocês virem que eu estou indo muito devagar,
Aí vocês podem falar, tá? Mas eu vou pegar o ritmo de vocês. Mas aí eu tinha que me policiar em relação a isso. Então, o fato de trabalhar em todos esses níveis dá uma versatilidade. Então, são coisas que a gente tem que ter na educação. Equipes, boas pessoas que nos ajudem, nos apoiam. A gente precisa, na educação, de pessoas que nos apoiem, que trabalhem conosco. Porque é um trabalho muito pesado. E aí, quando você fala equipe, não é só dentro da escola, né? Sim. Envolve a sociedade em si, né? Os pais, amigos, familiares, né? Tudo em torno. Mas pensando assim, nessas histórias aí, você teve alguma turma que você falou assim, não, essa turma jamais esquecerei? De alunos? Tem, assim? Tem muitas turmas assim. Ah, que bom. Tem muitas as turmas assim. Geralmente, quando eu pego o nono ano, pouquíssimas vezes eu não fui padrinho da turma. Isso turma... é muito significativo, sim, né? Sim. Nossa, a turma escolher um professor para ser o padrinho paraninfo da turma tem um significado grandioso. Eu sou um professor, assim, que ou os alunos me amam ou os alunos me detestam, mas é por causa da matemática. Sim. Da matemática. A matemática é uma que disciplina é um bicho de muito, cabeça, né? muito pesada. Pra mim é. Para os alunos, assim, é muito pesado. E, assim, apesar de eu ser bastante enérgico em relação à disciplina, em relação à cobrança, eu sou bem palhaço, assim, eu faço umas piadas na sala, umas piadas sem graça. Mas é que eu vou te colocar numa saia justa. Pensa bem, você contou no começo que você não era organizado com o caderno. Você é um professor que exige o caderno organizado hoje, Fabiano? Sou. Ai, meu Deus do céu, agora... Sou. Na verdade, na matemática, pensando assim de maneira... Eu tenho o Marcelo, filho de Glauce, da minha amiga, a gente é muito... Ele é muito inteligente. E ele era tão desorganizado quanto eu. Mas ele era espetacular, assim, de programação. É um menino inteligente que pega as coisas no ar, assim. E ele tinha um caderno tão desorganizado, e eu xingava ele tanto, mas com o coração. Eu falei assim, eu já fui assim também. Eu me via na organização, eu me via nele. Mas assim, gente, eu como professor tenho que exigir. Tem que mudar a história dele, né? Eu tenho que exigir. Mas você é tão organizado hoje, você conseguiu superar isso aí, Fabiano? Sim, né? Eu acho que eu sou metódico, assim, eu sou bem metódico, sabe? Assim, para as coisas funcionarem, eu acho que eu tenho que... Eu uso bastante esse método, sabe? Seguir de organização. Uma linha. Isso, eu também, eu sem um planner não resolvo, não consigo. As coisas funcionarem. Eu também preciso muito disso. Mas eu tenho várias turmas, assim, que fora marcaram. assim, que tem pessoas durante toda... outro dia eu recebi uma mensagem de um ex-aluno de São Paulo, ele está fazendo um MBA em alguma coisa relacionada à computação e neurônios, alguma coisa assim, muito difícil. E aí ele mandou eu acho que eu postei o stories, ele viu, e aí ele mandou uma mensagem para mim, Fabiano, eu lembrei de você, lembro sempre de você, agradeço porque eu fui para a área de exatas, agradeço as suas aulas de estatística hoje, eu uso demais estatística no meu trabalho, e aí eu sempre encontro alunos que falam que, apesar de aula no curso técnico, apesar de eu ser enérgico, geralmente os que vão para a área de exatas... Você vai puxar mais, né? Porque... E eles agradecem mais, porque eles usam, porque, nossa, agora, por exemplo, quem foi meu aluno, eu puxei no ensino médio e foi para uma área... né, de humanas, que não exige tanto, às vezes me questiona, né? Fala, para que puxou tanto? Que você cobrou tanto? Pois é. Então, mas assim, essa questão de cobrança, porque a gente também enxerga o limite de cada um. Sim. O professor sabe o limite, né? E se você não oferecer mais para ele, como que você vai estar sentindo assim, eu estimulei, eu incentivei, eu fiz o meu melhor. Então, na verdade, a cobrança que um professor tem de um aluno é para ele se sentir assim, olha, eu fiz o meu melhor com o meu aluno. Né? E eu vejo assim também que eu acho que está muito em mim, que a educação, ela proporcionou para mim uma mobilidade social.
entendeu? Ela proporcionou para mim ter tudo que eu tenho hoje, que é tudo que eu sonhava. Uma casa, as minhas coisas, poder viajar, ter condições de viajar, ter condições de fazer as coisas que eu quero, sabe? Obviamente eu trabalho e trabalhei muito. E trabalha eu trabalho muito, né? muito para isso, entendeu? Eu sei que a maneira que eu tenho de conseguir as coisas que eu quero é através do trabalho. E o trabalho, ele é melhor qualificado, na maioria das vezes, quando você tem curso superior. Quando você... A educação, então, ela proporciona isso. A educação proporcionou isso para mim. Então, quando eu estou na sala de aula, quando eu estou trabalhando, eu acho que eu penso nisso também, sabe? Que eles têm que ser bons, eles têm que estudar, eles têm que se dedicar, seja na área de exatas, seja na área de exatas, na área de humanas, em qualquer área, né? Para ser bom profissional, para conseguir as coisas que eles querem. E a educação é o caminho para isso. Exatamente. Foi o caminho para mim e vai ser o caminho para eles. Não é uma grande maioria. Sim. Eu cheguei em Itabirito em 2015, 16, né? E aí eu vim... em 2017 eu assumi a direção da escola do Manuel Salvador. E aí eu pegava no pé mesmo, né? Eu era aquela diretora chata, né? Que queria tudo certo e tal. E os meninos, às vezes, sem compreender isso, falam, que chato, que isso. E aí, agora, eu sempre gostava muito de ir nas salas de aulas e conversar com os alunos, principalmente os alunos que estavam saindo da escola, né? Nono ano, a gente incentivava muito, né? Fazer prova do IF e buscar realizações, né? Da vida, né? E agora, né, vamos dizer, aí, 10 anos depois, 2025, né, eu estou encontrando com esses ex-alunos hoje, né, trabalhando comigo, né, prestando serviço, trabalhando no comércio, esses dias eu fui num consultório de um dentista, e aí cheguei lá, quem estava lá no atendimento, no acolhimento lá, ex-aluna. Aí, né, aquela festa, né, eu amo, eu falo que é o maior prazer quando um aluno encontra com você e te dá um abraço e te acolhe, fala, você lembra daquelas histórias. Então, é muito bacana, é muita realização. E para você, Fabiano, contando isso, eu estou vendo o brilho nos seus olhos, falando uma referência dos seus alunos hoje, com o que você proporcionou a eles, porque a gente não ensina, né? A gente conduz, Sim. A gente media, né? O professor, ele é mediador do conhecimento, das informações. E aí você vê esses alunos, né, sentadinhos ali, crescidos e se tornando pessoas da sociedade e promovendo bem, desenvolvendo, né? Quantos aí, né, vão fazer coisas, né, diferentes, né, proporcionando realmente uma outra história, construindo uma outra história na vida deles, porque passou pelos bancos da escola, porque estudaram, dedicaram, aprenderam, né? E a gente aprende muito com os meninos. Não, demais. O que você já aprendeu com a aluno? Eu fico pensando assim, eu acho que a gente mais aprende do que ensina. Exato. E outra coisa, eu concordo muito quando você fala que a gente conduz. Eu tenho um ex-aluno, era um aluno espetacular, ele ganhou medalha, ele foi medalhista em Olimpíada de Matemática em quase todas as séries. Eu lembro que numa série, na época que ele foi meu aluno, os alunos que ganhassem medalha de ouro, o professor também ganhava um tablet, então eu ganhei um tablet, e aí eu conversei com ele, eu fiz, nossa, mas assim... primeiro que eu ganhei uma premiação, mas eu não achava que a premiação era somente minha, porque a formação do aluno, principalmente ele que era medalhista anos, né, não era a formação do aluno somente naquela série. Todos os professores de matemática que deram aula para ele fazem parte desse processo. E a gente, na verdade, a gente conduz. Outro dia eu postei, eu estava revendo, eu tenho tanta coisa de alunos, assim, cartas. Ontem mesmo eu estava revendo várias coisas, né, me inspirando para esse podcast. E aí eu estava vendo, eu postei, uma vez estava procurando e postei, eu coloquei para os alunos qual era a meta deles, né, o que eles previam para o futuro. Em 2008... ele escreveu uma meta bem bonitinha, assim, e ele ganhava medalhas de medalhista, e aí depois ele foi fazer intercâmbio fora, agora ele tem uma empresa de educação em São Paulo,
E aí eu postei, né? Aí eu postei e falei assim, olha, em 2008 o que você escreveu, e aí ele repostou e colocou assim, olha, veja o que o meu melhor professor de matemática encontrou. Aí eu peguei e falei assim, gente, eu fiquei muito feliz dele ter falado o melhor professor de matemática. Porque, assim, ele era medalhista, então ele resolvia, às vezes... Ele é uma referência para você, sim, né? às vezes resolvia as coisas mais rápido do que eu, assim, entendeu? Por caminhos diferentes, né? Porque, como eu fiz matemática, o meu caminho é muito... reto, né? Muito teoremas, etc, etc. E ele tinha um raciocínio mais lógico, assim. Nas provas dele, eu lembro que eu deixava as provas dele para corrigir por último, porque ele não usava muitas fórmulas. E eu falava assim, olha, não coloque sua resposta, desenvolva um texto de como você fez. E aí ele fazia isso, eu deixava ela separada, e aí eu tinha que corrigir separado. E aí ele falar que eu fui o melhor professor de matemática. Que orgulho, né? E aí eu falei assim, gente, é muito... assim, é muito bom a gente prazeroso, receber um né? retorno desse, verdade. entendeu? De alguém Isso é que se fosse... né? porque de alguém que poderia falar assim, não contribuiu muito para mim, porque ele já já era era bom, entendeu? Então, mas Verdade. tenho muitos retornos bons, assim. É verdade. E assim, a gente mudou tudo, né, Fabiano? Né? Vamos pensar como a gente, quando você foi aluno lá no Intendente Câmara, né? E hoje mudou muito e o professor teve que acompanhar todas essas mudanças. Para você, assim, quem que é o professor do futuro, esse professor de hoje, né? Porque hoje já é o futuro, né? Sim. Comparando com a nossa vivência. O que o professor precisa ter? O que o professor hoje ele não pode faltar no perfil dele? Primeiro, e eu sempre trabalhei muito isso em mim, ter a segurança, né, e aceitar que você não sabe tudo. Que você vai ter um aluno que vai achar um método de resolução mais fácil que o seu. E não é desafio, né? E não é. Né? E assim, não é se sentir desafiado por isso. Não, e nem se sentir menor, sabe? Eu sempre tive alunos que resolveram exercícios de maneira... Eu falo assim, nossa, muito mais fácil do que eu resolvi. Sim. Entendeu? Então tem que ser professor. E às vezes, o professor que não é muito seguro do que ele sabe, ou que o fato do aluno apresentar uma solução diferente, talvez até melhor, mais eficiente que a dele, não quer dizer que ele é um ruim professor. Entendeu? Por quê? Porque hoje, com as novas tecnologias, com a inteligência artificial, com o desenvolvimento das crianças diferenciado do que era na nossa época, a tendência é que eles tenham mais informações. Sim. Que eles tenham mais informações, mais acesso às informações, mais acesso aos métodos, né? Então, estar preparado para isso. Mas também... usar tecnologias, estar antenado às tecnologias. Nós somos analógicos ainda. Sim. Mas nós temos também um grande desafio de não deixar que as tecnologias substituam o pensar dos alunos, o desenvolver dos alunos, a escrita. A interação, sim, né? Professor, sim. aluno, né? Sim, porque eu vejo assim muito, por exemplo, na área de linguagens, as pessoas escrevem menos, as pessoas hoje com a inteligência artificial, você pede a inteligência artificial para produzir um texto, tudo bem fazer, mas contando que a inteligência artificial faça aquilo que você tem a capacidade de fazer, entendeu? Seja a sua essência, sim, né? Seja sim. algo que vem de você. Que não iniba, né? O aprendizado, que a inteligência artificial Essa não é uma iniba preocupação, né? Sim. Hoje, né, a gente que estuda, a gente que está aí buscando, a gente tem muito essa preocupação, né? A que ponto a inteligência artificial ela vai, né, impedir a aprendizagem, né? Sim. Porque está tudo muito fácil à mão. Então, sim. A gente tem que realmente fazer uma sala de aula atrativa, uma escola com o ideal, né? Com uma linha pedagógica voltada para reconhecer, né, que cada um é um sujeito que traz uma cultura, que traz um conhecimento, e esse conhecimento da sala de aula ele precisa ser compartilhado e dividido. Sim. E para que haja realmente mais pessoas
conhecendo, aprendendo, né? Experimentando do conhecimento do outro, né? Essa mediação aí. Isso, e que seja um professor que saiba trabalhar de maneira colaborativa. Exatamente. Colaborativa. Né? A gente precisa muito da colaboração do outro. Isso. Fabiana, nós estamos chegando na reta final. O papo tá bom demais. Nossa, poderíamos fazer mais uns 3 podcasts aqui. Nossa, eu ia aprender a tricotar, tá? Né? Nós íamos aprender até a tricotar. Mas é o primeiro convite, né? Nós estaremos aqui de portas abertas, né? Se tiver novidade, traga para nós. Quer trazer aqui para a gente conversar sobre Saeb. Sim, Saeb. Né? Tá aí, Sim. né? Quero que a gente faça uma roda de conversa sobre Saeb, porque tá em pauta, a gente precisa estar falando sobre isso, né? Sobre essas avaliações externas que chegam aí, que vem medir e até que ponto vai medir o que realmente, né? Que resultado é esse? Mas nós vamos voltar a falar. Mas eu estou assim, imensamente agradecida por vocês ter aceitado esse convite, estar presente aqui. Agradeço a Deus por me dar essa oportunidade da gente estar aqui falando de educação, né? É uma construção que a gente está fazendo, iniciando. A sala de aula, ele está começando, né? Está engatinhando, mas com certeza que todos que passarem por aqui vão contribuir muito para que haja uma aprendizagem. E essa proposta, né, dessa sala de aula é aprender mesmo, aprender com você, aprender com todos que vierem, e que o que a gente conversar aqui que sirva de aprendizado para quem vai assistir, né, vai poder participar com a gente também, né, acompanhando os episódios, dando sugestões. Então, quero convidar aí a todos que sigam no Instagram, que tenha assim que esse episódio sair, tem essa oportunidade de nos assistir, de assistir até o finalzinho, porque tem coisa boa, né? Do começo ao fim, né? Então é importante que a gente dê continuidade e sua presença é fora de série e fundamental, tá? Eu gostaria muito de parabenizar pela iniciativa. Acho assim fenomenal. Né? A proposta do programa, né, em trabalhar educação não somente na sala de aula, educação como abordando outros aspectos, educação da vida, educação em nas suas diversas ramificações. Então, gostaria de parabenizar pela iniciativa, agradecer muito. Acho que eu estou aqui, né, contando casos, colocando situações, colocando o meu percurso de vida, mas para ser um exemplo mesmo, né? Uma inspiração. Uma inspiração. Uma inspiração para as outras pessoas. Longe de mim querer ser régua moral, régua né? Não, parâmetro de alguma coisa. A gente está aqui para aprender, né, Fabiana? Isso. E assim, eu sou muito feliz hoje com tudo que eu escolhi, com a minha profissão, com a matemática, com a minha vida de uma maneira geral. E como eu disse, a educação foi uma mola precursora para eu chegar onde estou. Foi o caminho que eu escolhi e não me arrependo em nenhum momento de ter escolhido esse caminho. Como eu disse, né? Não foi bem uma escolha. Eu fui direcionado para esse caminho, mas assim, estou muito feliz nele. Gostaria de agradecer a você, né, pela iniciativa e também por ter dado esse pontapé inicial nesse projeto que vai ser um sucesso, com certeza. Já é um sucesso com você aqui. Deixa um recadinho final aí para quem está nos assistindo, que participe com a gente, pode ficar à vontade. Ok? Gostaria de convidar todos a assistirem os episódios. A proposta do projeto é excelente, com assuntos variados, né? Com um bate-papo mesmo. Então, uma iniciativa espetacular da Cristiane. Conto muito com vocês para assistir esse e outros também episódios que são assuntos. Beleza. Gostou do nosso episódio? Então compartilhe, dê like lá, né? Colabore com a gente. E aí eu deixo uma tarefa de casa para os nossos ouvintes, né? Quem está nos assistindo. Fala pra gente aí nos comentários
Quais foram os professores que te marcaram positivamente, que foram referência para você? Vamos homenagear essas pessoas tão importantes que passam pela nossa vida, né? 360 dias aí, né? 200 dias letivos. Às vezes a gente passa mais tempo com o nosso professor na escola do que com os pais, né? Com a nossa família. Então, deixa o seu like, compartilha, assiste até o final e aí vai vir muita novidade por aí. Um abraço e até o próximo episódio.